Estamos falando então de campanha, tá? É uma área ampla, mas que já tem a sua indicação e tem algumas métricas interessantes, algumas regras importantes para essa indicação de procedência. Tá bom, aqui um pouquinho para vocês falando das indicações de procedência. O Brasil tem várias. Hoje a gente vai se focar na indicação de procedência D, que é um nível, e depois tem um segundo nível chamado DO, que nada impede, por exemplo, a campanha daqui a pouco de se direcionar para isso. Com certeza eles já falam nisso, mas não precisa ter pressa. Eles vão achar o momento de começar esse processo, que é um processo longo. Hoje, DO no Brasil, a gente só tem uma, que é o Vale dos Vinhedos. Mas o Vale dos Vinhedos também tem a indicação de procedência. Aliás, a indicação de procedência foi primeiro, 10 anos depois, o Vale dos Vinhedos implementou a sua DO. Aprovou o processo de DO. Então, quem sabe daqui a alguns anos, a própria campanha se direciona para ter alguma DO. A DO, gente, é mais restritiva. Ela normalmente vai pegar, bom, o que de melhor a gente produz aqui e vamos deixar ainda mais restrito. Mas não precisa abrir mão da IP, certo? E a IP hoje, campanha, é uma IP importante, tá? E vou contar para vocês. Tá aqui o selo. Toda IP é reconhecida pelo INPI, mas ela é registrada pelo governo brasileiro. É um processo longo para se conseguir ter um selo de indicação de procedência. E aqui já começamos, aqui o selo, né? Todo o produtor que queira, vamos falar de campanha agora, tá? Cada indicação geográfica no Brasil vai ter a sua regra. E essas regras, elas são aprovadas e são reconhecidas. Quando são reconhecidas, elas, para te ter esse selo, ter o direito de no teu vinho, tu colocar esse selo, tu tem que seguir essas regras. Vamos falar das regras da indicação de procedência da campanha gaúcha, porque tem alguns avanços muito bons aqui versus outras indicações de procedência. E de novo, não quer dizer que é melhor ou que é pior. Primeiro ponto da gente já começar a pensar é: selo de indicação geográfica, no caso, indicação de procedência e denominação de origem, não é sinônimo de qualidade. Não é. Isso nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, tá? Mas tá dizendo que segue regras. E se segue regras, provavelmente o produtor, para fazer o vinho, seguir essas regras e botar esse vinho no mercado, ele teve maiores cuidados. E pode remeter a características e até a qualidades maiores. Não é sinônimo, mas é um bom indicativo. Ok? Isso no Brasil e no mundo. Tá? Tem muito vinho de AOCG italiano que é muito ruim, bem mal feito. Tem muita AOC francesa que os vinhos chegam aqui bem mal feito, bem meia boca. Tá? Então, não é sinônimo ter uma área demarcada. Mas, olha que legal a campanha, o que o selo de indicação de procedência nos diz. Quando a gente pega um selo, claro que é novo, foi aprovado ano passado, então agora que eles estão começando a botar os seus produtos, a passar pelo processo de análise sensorial para poder, né, alguns vinhos ganharem o selo. Primeiro, tem um conselho regulador, ou seja, um conselho que, entre aspas, pode degustar, avaliar os vinhos para dar ou não o selo, ok? Depois, olha só o que diz a regra: 100% das uvas devem ser produzidas na área demarcada. Ah, Marcelo, mas isso é óbvio. Não é óbvio, porque a gente tem outras indicações de procedência no Brasil que não exige que 100% das uvas estejam na área, mas exigem 75%, por exemplo. 25% pode vir de outros lugares. A campanha não, tá dizendo, olha, 100% das uvas tem que ser da campanha para poder ter o selo. Começa por aí. Depois, o produtor pode pedir o selo, mas tem que passar por um processo do conselho regulador de análise sensorial. Ou seja, tem que ver se o vinho expressa características sensoriais mínimas exigidas. Ou seja, se o conselho, e aí vai ter uma banca de degustadores e tudo mais, vão avaliar com vários perfis diferentes e vão dizer, não, esse vinho tem qualidade para ganhar o selo. Não, esse vinho não tem. Ah, só vinhos de altíssimo padrão, vinhos ícones de uma degustação? Não. Mas significa que os vinhos têm um perfil de qualidade mínimo para poder ganhar o selo. Se for um vinho que não tem, não ganha. Certo? E outra informação extremamente importante: os vinhos, para ganhar o selo, precisam as uvas serem 100% da região, mas também precisam ser produzidos
amadurecidos, engarrafados e envelhecidos na região. Olha, atenção para isso. Ou seja, a vinícola tem que estar na região, a uva tem que ser da região. Se o vinho vai ter amadurecimento em madeira, se o vinho vai ter amadurecimento em tanques, aço inox, se o vinho vai ter amadurecimento em outros processos, tem que ser na região. E o envelhecimento, e a gente está falando do vinho pronto, em garrafa, que vai ficar em garrafa um tempo, para ele ficar melhor, ficar mais integrado e tudo mais, também tem que ser na região. Ou seja, por isso que eu estou dizendo, esse selo ele é legal, porque está dizendo o seguinte, olha, se eu pegar um vinho com selo indicação de procedência à campanha, a gente sabe que toda a uva, todo o vinho, todo o processo de vinificação aconteceu lá na campanha. E não é demérito, tá, gente? De outros produtores, por exemplo, que tem na campanha, que eles produzem a uva na campanha e levam para vinificar, por exemplo, na Serra Gaúcha. E tem produtores bem importantes que fazem isso. Por exemplo, a Bodega Sossego faz, ou fazia pelo menos, e faz vinhos bem interessantes, inclusive com maior cuidado, tá? A família, eles pegam, botam em caminhões refrigerados, colhem, transportam, e até tem um custo elevado para fazer isso, para levar e vinificar lá na Serra, na Dom Giovanni. E faz vinhos muito legais. Mas, por exemplo, se eles quisessem o selo, eles não iam conseguir ter o selo de indicação de procedência à campanha, mas pode fazer vinhos tranquilamente, tá? E aí vai a critério. O selo não é obrigatório. Cada produtor escolhe se eles vão ou não querer ter o selo, certo? Por isso que eu falo, o selo nunca é sinônimo de qualidade, mas ele é um bom indicativo. E aqui, se eu tô falando para vocês de diversidade, eu posso dizer que a campanha produz espumantes bem interessantes, em vários perfis, em vários níveis, certo? Inclusive em vários residuais de açúcares diferentes. Residuais é aquilo, né? Aquela questão da graduação. Por exemplo, o espumante Nature, Extra Brut, espumante Brut, e isso é delimitado pela lei brasileira. Então eles têm essa flexibilidade, como todos os produtores de espumantes no Brasil, e aqui de 3 áreas diferentes, 3 produtores diversos para vocês provarem. Então a Batalha, um produtor lá da campanha meridional, tem espumantes bem legais, tem outros produtores, aqui eu estou citando alguns para vocês, tá? Só vocês entrarem lá, entrem no site dos produtores da campanha e vocês vão ver lá um processo de desenvolvimento da região, de avanço de cada um e mais que isso o portfólio de vinhos que eles têm. Eu digo de desenvolvimento porque vocês vão ver também dentro do site das vinícolas a história, cada vinícola tem sua história, cada vinícola tem o seu perfil, então isso é legal vocês entrarem lá e vocês verem. Então entrem no site dos produtores e vocês vão ver os vinhos que eles fazem, a história e essa mudança que está acontecendo. Então 3 produtores diferentes aqui que vale a pena vocês provarem. E esses produtores têm vinhos diferentes, espumantes diferentes também. Batalha, da campanha meridional, Guatambu mais da campanha central e a Campos de Cima, que é lá da campanha ocidental, certo? E esses produtores têm diferentes produtos também. Alguns. Tem vários outros produtores, mas tem. Entrem lá que tem vários, eu poderia indicar vários outros, eu vou fazer aqui algum review para vocês. Aqui só para deixar no material para vocês, só para vocês saberem, né, também a gente já passou por isso aqui nas aulas, falando do que significa essa referência que a gente tem nos espumantes, que é essa referência de dosagem de açúcar, Nature, Extra Brut, Brut, Sec, até o doce, certo? Que é só uma referência para vocês terem. Quando a gente fala Natura, que tem menos açúcar residual, o Extra Brut, açúcar como um todo, né? Vamos lá. Então é o mais seco. Extra Brut é um pouco menos seco, Brut é o mais convencional, né? O mais fácil da gente tomar como um todo. Tá, vamos entrar nas peculiaridades da região, fatores geográficos e tudo mais, tá? Lembrando, então, a gente está falando da campanha, essa região grande que faz fronteira divisa com o Uruguai, boa parte, né? E faz fronteira também divisa aqui com a Argentina. Vamos lá, é uma região ampla. Então a gente está falando aí de mais de 40 mil quilômetros quadrados. Olha aqui, gente, o Brasil é um continente. Olha aqui no mapa. O Brasil é um continente enorme. Olha aqui o quanto significa a campanha gaúcha. Gente, é muita área. Bom, mais de 40 mil quilômetros quadrados é área pra caramba, certo? Na IP, são 36 uvas autorizadas, apesar de algumas se destacarem. Então, quando a gente fala em IP, gente, também tem essa proposta. Não está falando de indicação de procedência, é uma grande quantidade de uvas que são autorizadas, mas tem que seguir essas uvas também para ter o selo, exatamente para ter uma flexibilidade. O produtor poder escolher o que ele vai fazer. Mas olha aqui que tem uma peculiaridade, ó.
mínimo 85%, olha aqui, ó. Mínimo 80%, opa, essa seta ficou horrível, né? Vamos fazer uma seta de novo aqui. Mínimo 85% de uma única uva para marcar como varietal. Então, se eu quero fazer na indicação de procedência um vinho, o vinho do Marcelo, indicação de procedência Cabernet Sauvignon, no mínimo 85% de Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma das uvas autorizadas. Lembrando, tem que ser uma das 36 uvas autorizadas, tá? Entre brancas e tintas. Outra coisa, só vitis vinífera, tá? Não pode uvas americanas.